Tem coisa que você assiste e esquece em 5 minutos depois, mas existem cenas que fazem você parar e perguntar: o que está acontecendo aqui? Meu irmão, foi exatamente essa pergunta que me veio quando vi as imagens dessa apresentação envolvendo a Anitta. Quebrando a barreira do som, abre essa roda. Você já sabe quem chegou. Porque pra muita gente, aquilo era apenas um show, é música, é dança, é entretenimento, mas para quem conhece a Bíblia e leva a sério a realidade espiritual, algumas imagens e símbolos não podem simplesmente ser, assim, tratados como algo sem importância, meu irmão. E eu quero fazer aqui uma coisa muito clara nesse vídeo. Eu não estou aqui para poder inventar uma manifestação sobrenatural. Eu não vou dizer que é uma entidade que apareceu diante das câmeras, se não existe prova disso. Mas também, eu não vou fingir que determinados símbolos espirituais não significam absolutamente nada. Porque existe uma diferença entre ser sensacionalista e ter discernimento. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com você hoje nesse vídeo, meu irmão. Sabe por quê? O problema não é apenas a Anitta. Talvez você esteja pensando: lá vem mais um vídeo falando de Anitta. Não, meu irmão. O problema é muito maior. A Anitta é apenas um exemplo de uma cultura que cada vez mais coloca referências espirituais, símbolos, entidades e elementos de outras religiões dentro do entretenimento. O que antes causava estranheza, hoje muitas vezes é recebido como aplausos, meus irmãos. E essa é a parte que mais me preocupa. Não é apenas aquilo que está sendo apresentado. É o fato de as pessoas estarem perdendo a capacidade de questionar o que está vendo. Você olha, acha bonito, acha moderno, acha ousado e compartilha. Só que assim, quase ninguém pergunta o que isso representa. E aqui está o alerta para a igreja. Meu irmão, minha irmã, se você é cristão, eu quero que você entenda uma coisa. Discernimento espiritual não é viver com medo de tudo. Não é enxergar demônio em cada imagem. Não é sair acusando pessoas. E muito menos inventar acontecimentos sobrenaturais para conseguir visualizações. Discernimento, meu irmão, é olhar para aquilo que está diante dos seus olhos e perguntar: isso aqui está de acordo com a palavra de Deus? Essa deveria ser a pergunta do cristão. E não a pergunta: ah, todo mundo está fazendo? Não, meu irmão. É moda? Não, meu irmão. Está viralizando? Bora fazer? Não, meu irmão. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Porque a Bíblia, ela não vai tratar toda a espiritualidade como sendo igual. Esse é um ponto que a igreja precisa se preocupar. Hoje existe uma ideia de que todas as manifestações espirituais são simplesmente caminhos diferentes para a mesma coisa. Mas a Bíblia não apresenta dessa maneira. A Bíblia apresenta Deus como o único e verdadeiro. E ao mesmo tempo faz advertências muito sérias contra práticas espirituais que não procedem do Senhor. Em Deuteronômio 18, meu irmão, encontramos advertências contra práticas de adivinhação, feitiçaria, consulta aos mortos e outras formas de busca espirituais. Então, para o cristão, não existe neutralidade em tudo, meu irmão. Existe aquilo que pertence à fé cristã. E existe práticas das quais Deus ordenou que o seu povo se afastasse. Então, não é só um show. É justamente aqui que eu quero fazer uma pergunta. Será que o fato de estar dentro de um show transforma uma prática espiritual em algo espiritualmente neutro? Pense. Se determinada simbologia representa uma crença religiosa, por que o cristão deveria simplesmente abraçá-la porque ela apareceu dentro de um espetáculo? Eu não estou dizendo aqui que alguém automaticamente fica possuído porque viu uma apresentação. O cristão, ele precisa prestar atenção naquilo que ele está conscientemente celebrando, consumindo e normalizando, meu irmão. Porque aquilo que você vê repetidamente pode deixar de causar estranheza, e esse processo de normalização do mal é muito perigoso. Satanás, ele não precisa te fazer acreditar nele. Presta atenção nessa frase. Satanás não precisa necessariamente fazer uma pessoa acreditar nele para poder afastar ela de Deus. Às vezes, basta fazer com que ela pare de levar o mundo espiritual a sério. Tudo vira brincadeira, tudo vira estética, tudo vira entretenimento, tudo vira, ah, não tem nada demais nisso aqui. Então, quando o cristão perde o discernimento, ele começa a chamar de normal aquilo que deveria, no mínimo, ser analisado à luz das Escrituras. E esse também é um alerta para os pais. Talvez um adulto consiga olhar para determinada imagem e simplesmente ignorar. Mas pense na geração que está crescendo agora e vendo essas coisas aqui. Crianças, adolescentes e jovens. Uma geração sendo bombardeada diariamente por imagens, músicas,
símbolos e mensagens, meus irmãos. E muitas vezes os pais estão preocupados apenas com a nota da escola, com o celular, com a roupa, mas não estão perguntando: o que está formando a visão espiritual do meu filho? Essa pergunta aqui, ela precisa voltar para dentro dos nossos lares. E não, isso não é uma guerra contra a artista, não é uma guerra contra a Anitta. Eu estou dizendo que nós devemos, não estou dizendo que nós devemos perseguir a Anitta. Eu não estou dizendo para atacar ninguém. Eu não estou dizendo para, assim, desrespeitar as pessoas ou a outra religião. Uma coisa é respeitar uma pessoa, outra coisa é concordar com tudo aquilo que está sendo apresentado. Como cristão, podemos tratar qualquer pessoa com respeito e, ao mesmo tempo, discordar profundamente de determinadas práticas e mensagens. Isso é possível e é necessário. Agora, presta atenção nessa parte. O que mais me preocupa não é que uma cantora utilize determinada simbologia, ou uma apresentação, ou uma incorporação. O mundo está fazendo aquilo que o mundo já faz. O que me preocupa, meu irmão, é quando a igreja começa a achar tudo isso aí normalzinho, né? Tudo normal. Quando o cristão começa a dizer: isso aqui não tem problema, é só uma música, é só uma arte, é só uma apresentação, é só uma performance que não tem nada a ver. Ah, Deus conhece o meu coração. Sim, meu irmão, Deus conhece o coração. E justamente por conhecer o coração, Ele também conhece aquilo que nós estamos escolhendo alimentar dentro dele. Paulo diz em Romanos 12:2, e não seres conformados com este mundo. Esse versículo, meu irmão, é exatamente atual, porque o mundo está tentando formar a nossa mente todos os dias. E a igreja precisa decidir quem vai formar o nosso pensamento. A cultura? Os artistas? As redes sociais? Ou a palavra de Deus? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, tenha discernimento. Não precisa entrar em pânico, não precisa inventar demônios, não precisa sair acusando pessoas, mas também não seja ingênuo. Se uma apresentação utiliza símbolos espirituais, performances de incorporação que contradizem aquilo que você crê, tenha coragem de reconhecer isso. Se determinado conteúdo alimenta valores que são contrários à sua caminhada com Cristo, tenha coragem de se afastar, porque ser cristão não é simplesmente dizer: eu acredito em Jesus. É também perguntar: aquilo que eu consumo está me aproximando ou me afastando dos princípios de Cristo? E talvez essa seja a pergunta que eu quero deixar aqui para você. Se Jesus estivesse sentado do seu lado enquanto você estivesse assistindo determinada apresentação, performance ou incorporação, você teria a tranquilidade de dizer: Senhor, eu quero consumir isso? Pense nisso, meu irmão. Eu não estou aqui falando de medo, eu estou falando de consciência. Eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de discernimento. Eu não estou dizendo que podemos afirmar que uma entidade apareceu naquele palco, mas eu estou dizendo que nós não devemos brincar com aquilo que a Bíblia trata seriamente e condena as tais práticas. Porque o nosso inimigo não precisa necessariamente nos fazer abandonar a igreja. Às vezes, ele só precisa fazer o cristão perder o discernimento, enquanto a igreja deixa de distinguir entre aquilo que é santo e aquilo que não é. Então, ele começa a chamar de entretenimento aquilo que deveria estar sendo examinado à luz da palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos, guarde os seus olhos, guarde a sua mente, guarde o seu coração e, acima de tudo, guarde a sua fé. Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é: o que aconteceu naquele palco? A pergunta é: o que está acontecendo dentro das pessoas enquanto elas estão assistindo isso? E assim, que Deus nos dê discernimento para poder viver em uma geração que chama tudo de normal, sem que nos percamos, né, a capacidade de reconhecer aquilo que a palavra de Deus nos manda rejeitar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like para impulsionar esse vídeo, compartilhe o máximo que puder e não se esqueça de agarrar aquela oportunidade de ouro de fazer uma renda extra na internet, onde muitas pessoas estão tendo as suas vidas mudadas com essa oportunidade de ouro que você está vendo aqui agora. Dá para fazer, pessoal, uma boa renda trabalhando na internet sem aparecer, sem precisar de estoque, usando 1-2 horinhas do seu tempo, tá? Esses aqui são resultados que estão aparecendo na sua tela de pessoas que me mandam todos os dias. Quer aprender a fazer um trabalho honesto e seguro? Aponta a câmera no QR Code ou então clica no link do comentário, chama a nossa equipe no WhatsApp que vão prontamente te atender e te dar o melhor suporte.